Estimado Dom José Antônio, nosso arcebispo emérito, estimado Monsenhor Antônio Carlos, bispo auxiliar eleito da nossa arquidiocese, desejo também acolher os nossos irmãos sacerdotes, diáconos transitórios e permanentes, os religiosos, as religiosas, os consagrados, as consagradas, os membros das novas comunidades, os irmãos que labutam conosco nas mais diferentes pastorais, movimentos e serviços. Acolho as virgens consagradas, os irmãos das mais diferentes paróquias da nossa arquidiocese e de suas comunidades, como também os irmãos de outros estados que aqui se fazem presentes por estarem visitando a nossa tão querida, bela e amada cidade. Desejo também acolher as autoridades que aqui se encontram presentes, civis e militares. Agradecer o trabalho tão competente da PASCOM, que faz com que a nossa imagem chegue um pouco mais longe, e também agradecer ao acolhimento do nosso Padre Clairton, que nos acolhe com todos os que estão aqui trabalhando em nossa catedral, para que esse coração da nossa cidade, da nossa igreja, possa ser casa de todos. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, o Evangelho de hoje nos coloca uma família em aflição. Como muitas são as famílias em aflição no país em que vivemos e em tantos outros países. É José e Maria que, após receberem a visita dos Reis Magos, têm que tomar uma providência imediata. Eles estão em Belém, local onde Jesus nasceu. Eles estão em Belém, cidade de José. Eles estão em Belém, cidade onde eles haviam programado criar nosso Senhor Jesus Cristo, portanto, nas terras de seus pais. Belém, casa do pão, a tradução significa isso, devia alimentar o próprio Filho de Deus, devia trazer ao coração de toda a humanidade aquele que nascera da casa de Davi, devia fazer com que o Messias ali, tão perto de Jerusalém, pudesse assumir o templo, porque ele verdadeiramente é o Senhor. Porém, qual o resultado? Um tirano chamado Herodes, recebendo a visita dos Reis Magos, soube que uma criança, diferente de todas as outras crianças, havia nascido. Aquilo que as Escrituras revelavam e que ele sabia que podia acontecer, finalmente havia acontecido durante o seu reinado. Caberia a ele acolher aquela criança, um rei mandado pelo Pai do céu, um Senhor que veio não para ser servido, mas para servir, que veio não com o estrondo de um palácio, mas na simplicidade de uma gruta, que veio como criança porque desejava ser embalado por toda a humanidade, para que a vida pudesse desabrochar por meio daquela inocência, da bênção de Deus que veio definitivamente para o nosso meio. Porém, os tiranos têm interesses e por causa disso não desenvolvem no seu coração as virtudes. E foram os interesses de Herodes que fizeram com que ele pudesse dar uma ordem. E a ordem foi: matem todas as crianças. Afinal de contas, eu desejo continuar reinando. Eu desejo permanecer nos meus privilégios. Eu desejo continuar sentado e assentado no meu trono, no sentido mais profundo da palavra, que, traduzindo numa linguagem popular, é: daqui não saio, daqui ninguém me tira. E lá estavam os soldados, procurando em todos os lugares aquele que havia nascido de um modo extraordinário. José não tem dúvida. Em meio àquela confusão, ele também consegue dormir. É um homem equilibrado, deseja entender o que Deus quer para a sua vida
E é nesse sonho que mais uma vez o anjo de Deus lhe aparece e diz: pegue a mulher e a criança e fuja para os caminhos do Egito. Vá embora, porque Herodes deseja matar a criança. O que fez José? Não disse nada, simplesmente cumpriu a ordem do Senhor. Pegou a Virgem Maria, tomou Jesus Cristo sobre os seus braços fortes, homem simples, um carpinteiro, homem do povo, e assim, com um coração ardente de amor, aquele que lhe fora dado, ele que, como pai adotivo, devia cuidar do próprio Filho de Deus, foge com a Virgem Maria e evita que Jesus fosse massacrado. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, o tempo passa e os tiranos pensam que viverão para sempre. Sim, podem até viver através dos monumentos que constroem para eles mesmos, mas a história é capaz de saber quais corações merecem os louvores e quais corações merecem as reprovações. Por causa disso, Herodes merece todas. E por isso é que 2000 anos depois, nós estamos aqui recordando da Sagrada Família de Nazaré, mas de uma família de bandidos, que tomando o poder e para nele permanecer, continuou a história de morte e de tristeza através dos seus filhos. Sim, Herodes morreu. O que sobrou desse homem, eu não sei. Um nome foi guardado, esse que aqui dizemos, para que a gente não repita ao longo da história a tirania daqueles que lutam única e exclusivamente pelo poder. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, o resultado de toda essa história é que um filho de Herodes assume, é Arquelau, tão péssimo quanto seu pai, tão tirano quanto a sua casa, e tão malvado quanto seus irmãos. Ele estava agora reinando, e o anjo de Deus outra vez aparece a José em sonho e diz: volte, pegue a mulher e a criança, saia do Egito, mas não vá para Belém, a sua terra, onde Jesus devia ser criado. Vá para o norte, bem para o norte, para Nazaré, porque eu consagrei um local onde ele deve ser criado. Nazaré significa exatamente isso, consagrada na tradução para a língua portuguesa, no sentido de que aquela cidade consagrada haveria de acolher aquele que fora consagrado pelo Pai, eterno tanto quanto o Pai e o Espírito Santo, para que ele pudesse finalmente reinar pela simplicidade, pela compaixão, pela misericórdia, pelo amor no coração da humanidade, principalmente daqueles que são capazes de se abrir à sua obra de eternidade, que passa naturalmente pelo tempo, esse também em que nós vivemos. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, sem dizer nada, mais uma vez José caminha, vai para o norte, para a região da Galileia, e é ali que Jesus será criado, uma família que não perdeu a esperança, apesar de todas as dificuldades. Uma família, uma mulher e um homem que carregavam nos seus braços, tão simples, mas ao mesmo tempo tão fortes, aquele que é a esperança de toda a humanidade. E como nós dizemos, a esperança é a última que morre, mas é a primeira que ressuscita. A esperança não passa jamais na vida da humanidade, porque ela é que abre os caminhos para a nossa vida. É ela que faz com que a gente revigore a fé que trazemos no coração. É ela que nos ensina que não podemos desistir dos mais belos sonhos que trazemos no coração. É ela que nos mostra o que existe nesse mundo de ruim, como as guerras, as fomes, a fome, as exclusões e assim por diante. E é ela que nos faz observar, mas quando somos verdadeiramente filhos de Deus, nos colocamos a caminho, como aquela família, para realizar no coração da humanidade um tempo novo da graça que só Jesus, Senhor,
da nossa vida pode restaurar. Meus irmãos e minhas irmãs, nós fizemos uma caminhada de um modo especial ao longo de um ano a pedido do Papa Francisco. Em meio a um mundo tão dividido, em meio a tantas polarizações, em meio a tanta confusão, em meio às guerras, em meio a homens que passam com o carro em cima de mulheres, que nelas atiram, que as matam com faca, em meio a tanta morte, a tanta violência que circunda a nossa cidade, nós podemos perder no coração essa luz vigente. Porém, aquele que é o Senhor não deixa jamais de acender em nós essa chama viva para que a gente vá adiante. Foi isso que quis o Papa Francisco dizer ao mundo: é tempo de esperança. E ao dizer é tempo de esperança, recordou para nós a família de Nazaré. É tempo de caminhar, é tempo de enfrentar essas situações, não com a violência que nos avizinha, mas com a paz que trazemos no coração. Ele é a paz, Ele é a porta, Ele é o Senhor. Nós estamos apenas findando ou concluindo o ano da esperança. Entretanto, é fundamental que nós entendamos que aquilo que nós estamos fazendo nesse momento é para dizer: experimentamos e agora, a partir desse momento, não experimentamos mais. A vida é feita também de conclusões, não para que a gente fique parado. Quando nós nos formamos nas primeiras letras, é para que a gente ingresse em um grau maior na escola. Quando terminamos o ensino médio, é porque talvez tenhamos a chance de conseguir chegar ao curso superior. Quando nos tornamos adultos, terminamos uma fase da nossa vida para que a gente comece finalmente a trabalhar e nos sustentar, para não ficar dependendo daqueles que nos auxiliaram durante a nossa vida. Ou seja, fechamos etapas para começar outra. E ao fecharmos esse ano da esperança, significa dizer que não apenas nos unimos a toda a humanidade naquilo que foi palavra e sentido para nós, mas verdadeiramente temos uma consciência. Somos individualmente e coletivamente agora preparados, diplomados para ser esperança para o mundo, pela palavra, pelos gestos concretos, por aquilo que Deus deseja de nós e daqueles que estão ao nosso lado. Agora somos mais do que capazes de viver a esperança, de falar sobre ela, de utilizar os nossos braços para carregar Jesus e entregá-lo como Maria e José ao coração da humanidade. Agora, mais do que nunca, somos capazes de usar os nossos pés para ir lá onde o irmão está. Quando a esperança reina em nosso coração, a nossa vida se movimenta, torna-se ação, torna-se igualmente oração, como nos ensinou o apóstolo Paulo. Quando somos esperançosos em relação a nós mesmos, uma nova esperança também nasce em relação ao outro. Portanto, seremos capazes de perdoar, de encontrar, de ir adiante, para entender que nas mazelas do mundo existem pessoas que talvez estejam esperando a cada um de nós, que somos mensageiros dessa esperança, para começar um novo existir. E nós vemos sinais desse novo existir nos mais diferentes locais. E felizes somos por ver que Deus não abandona o seu povo, que Deus nos perdoa a cada instante, que Deus nos coloca a caminho, que Deus abre para nós novas portas, para que a gente ingresse no grande lugar que é o seu amor. E na sua misericórdia, entender que também nós somos portas para aqueles que Ele nos deu para evangelizar, para cuidar, para alimentar, para começar um novo existir. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, celebremos esse momento com toda a igreja, certos daquilo que Jesus nos falou. Ele disse: eu sou a porta, ego eimi tyra,
eu sou a porta. É como se ele dissesse: venha, passe por mim, para que também você seja porta de tantos outros irmãos e irmãs que precisam renascer para uma vida nova. Nós somos porta pela caridade que realizamos, porta pela palavra que anunciamos, porta pelo poder de nos indignar frente a toda a injustiça. Somos sim porta de um tempo novo, quando utilizamos toda a nossa vida, o nosso exemplo e a nossa palavra, para que a esperança jamais morra. E se sentimos que existe um limiar dessa esperança em nós e nos outros, vem outra vez aquele que é a luz para reacender tudo outra vez. E enquanto nós não lutarmos para conseguir o projeto de Deus na vida do mundo, então ainda não estaremos concluindo a obra que o Senhor deseja, porque afinal de contas, Ele não quer outra coisa senão a salvação de todos, e nós somos um sinal visível daquilo que deve chegar a todos. Desse modo, meus irmãos e minhas irmãs, fugindo de Herodes, fugindo de Arquelau, fugindo de tantos outros, continuemos o nosso caminho, não para praticar frente aos outros aquilo que podemos sentir em nossa própria carne, mas para que, passando pela cruz, como Jesus passou, Ele que é a nossa esperança, a gente continue realizando o grande projeto de Deus para chegarmos à ressurreição, porque foi essa porta de vida que Ele abriu para cada um de nós. E praticando bem, já antecipemos na vida do mundo aquele projeto que Ele nos ensinou, que Ele praticou e que Ele nos pede que sejamos os continuadores. Que Deus, portanto, nos abençoe em todos os sentidos, que a Sagrada Família de Nazaré interceda eternamente por nós, frente àquele que é a esperança, Jesus Cristo, e que nós sejamos também esperança para esse mundo que tanto deseja de luz, e portanto somos os continuadores dessa obra para que reine nesse mundo aquele que é a luz da vida. Meus irmãos e minhas irmãs, tomados pelo exemplo dos bons, para que a gente consiga vencer os maus, eu gostaria de contar uma história que talvez fale como os bons são para nós exemplo, quando eles trazem por Jesus Cristo aquilo que nós necessitamos. E a história nos diz o seguinte: um homem com cerca de 30 anos de idade foi para uma homenagem que iam fazer a um professor agora idoso. Ele tinha uma história com aquele professor e ele queria recordar essa história diante do professor. Foi então ao colégio onde ele havia estudado, um colégio estadual. E lá chegando, viu todas as homenagens e ele disse: esse professor realmente merece, porque ele ajudou a transformar a minha vida. E por que ele estava pensando nisso? Porque quando ele tinha 12 anos de idade, ele viu o colega com uma caneta dourada, e ele ficou apaixonado por aquela caneta, e não teve dúvida, roubou a caneta do colega e escondeu em um lugar especial dentro de sua pasta escolar. Resultado, o colega sentiu a falta, falou com o professor, e o professor resolveu fazer algo para poder descobrir quem havia roubado aquela caneta. E era exatamente aquele jovenzinho, que agora já estava adulto. Resultado, o professor disse o seguinte: olhe, eu quero que vocês todos fiquem aqui diante de mim. Eu quero que todos vocês fechem os olhos e olhem e fiquem de olhos fechados, mas com a cabeça voltada para o teto. Tragam cada um a sua mochila, porque eu vou procurar na mochila de cada um e eu tenho certeza que eu vou descobrir quem tirou a caneta, não é, do colega. Pois bem, lá estavam todos enfileirados e naturalmente
estava aquele rapazinho desesperado, porque ele sabia que o professor poderia encontrar aquela caneta. Pois bem, assim, todos de olhos fechados, estavam com a cabeça voltada para o teto. E começando do primeiro, o professor foi procurando, de pasta em pasta, até que finalmente encontrou aquela caneta que havia sido roubada. E ela foi fácil de encontrar, porque era maior do que as outras e porque tinha um símbolo em cima, como o rapazinho havia dito. Pois bem, ele pegou a caneta e disse: agora vocês podem abrir os olhos. E todos abriram os olhos. Ele disse: eu encontrei a caneta, tomem sua caneta e vocês podem ir embora. Naquele instante, o garoto respirou aliviado. Não foi acusado pelo professor, não foi para a diretoria. Finalmente, ele havia se livrado talvez daquela coisa que podia ser um sinal de que todo mundo ao longo da vida ia lembrar do colega que era ladrão. E por causa disso, ele disse a si mesmo: um dia eu vou crescer e um dia eu serei professor, porque esse homem salvou a minha vida. O tempo passou e ele estava lá no colégio, na homenagem para aquele professor que agora era idoso. E finalmente, se aproximando do professor, ele disse: professor, o senhor lembra de mim? Ele disse: não, tive tantos alunos ao longo da vida. Então ele disse: mas o senhor vai recordar o que aconteceu. E contou toda a história, dizendo que o professor estava procurando ali, enquanto todos estavam com os olhos fechados, olhando, voltado para o teto. Então ele disse: o senhor agora lembra de mim? E o professor disse: realmente não lembro, por um motivo muito simples, porque vocês estavam todos de olhos fechados, voltado para o teto. E eu, enquanto fui procurar a caneta, também estava de olhos fechados, para não ter o perigo de acusar diante dos outros aquele que havia cometido o delito. E ali o jovem disse: sim, quero ainda mais ser um grande professor, ser um grande cristão, ser uma testemunha da misericórdia daquele que, sabendo do meu pecado, não olhou para mim para reprovar, mas para me levantar. Foi isso que fez a família de Nazaré. Foi isso que nos diz São Paulo hoje na segunda leitura. Foi isso que fizeram os grandes cristãos. É isso que faz Deus. Sempre esperança para a nossa vida, a nos dar uma oportunidade para que nós comecemos tudo outra vez. Agora somos esperança naquele que é esperança. Levemos essa palavra e essa vida para o mundo, e que o Senhor resgate em nós sempre o desejo de fazer o bem, levando a esperança de todos os povos ao coração de todos aqueles a quem somos chamados a evangelizar, a conviver, a perdoar e a amar. Que assim seja.